Brasil, 1966. Uma história que começa com uma descoberta macabra no Morro do Vintém, em Niterói, e termina com um dos maiores pontos de interrogação da crônica policial brasileira. 2 homens, nenhum ferimento visível, e um detalhe bizarro: máscaras de chumbo cobrindo seus olhos. O que aconteceu com eles? Essa pergunta ecoa há décadas, sem uma resposta definitiva. E é essa história que vamos desvendar hoje. Era uma tarde de agosto de 1966. O Brasil vivia sob a ditadura militar, um período de tensões, mas a vida cotidiana seguia seu curso. Em Niterói, uma cidade vibrante no Rio de Janeiro, ninguém imaginava que um mistério estava prestes a nascer. Um jovem, caçando passarinhos no Morro do Vintém, fez uma descoberta chocante que pararia o país. Ele encontrou 2 corpos. A polícia foi chamada, e o que eles descobriram no local deu início a uma saga de teorias, especulações e perguntas que permanecem sem resposta até hoje. A cena do crime era estranha. Os 2 homens estavam deitados de costas, lado a lado, vestidos com ternos e capas de chuva impermeáveis. Não havia sinais de luta, nenhum ferimento aparente. Apenas a presença silenciosa daquelas máscaras de chumbo. Mas quem eram esses homens? Longe de serem figuras misteriosas, eles eram cidadãos comuns, o que torna o caso ainda mais intrigante. Seus nomes eram Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos eram técnicos em eletrônica e moravam em Campos dos Goitacazes, uma cidade a algumas horas do Rio de Janeiro. Eles eram descritos como pessoas tranquilas, trabalhadores e com um interesse peculiar: o espiritismo e a ufologia. Miguel e Manuel eram membros de um grupo que realizava experimentos, buscando contato com outras dimensões ou até mesmo com extraterrestres. Para eles, a eletrônica não era apenas uma profissão, mas uma ferramenta para explorar o desconhecido. Eles acreditavam que poderiam construir dispositivos para se comunicar com forças de outro mundo. Eram pais de família, homens integrados à sociedade, mas que carregavam um segredo, uma busca que os levaria a um fim trágico e inexplicável. A jornada final deles começou em 17 de agosto. Miguel e Manuel disseram às suas famílias que iriam a São Paulo para comprar materiais eletrônicos e um carro. Eles pegaram um ônibus, mas seu destino não era São Paulo. Em vez disso, eles desembarcaram em Niterói. Testemunhas relataram tê-los visto em um bar, onde compraram uma garrafa de água mineral, a mesma que foi encontrada ao lado de seus corpos. Eles pareciam calmos, talvez um pouco ansiosos, como se estivessem se preparando para um evento importante. O que exatamente eles planejavam fazer no topo do Morro do Vintém? A resposta para essa pergunta pode estar nos itens encontrados com eles, mas cada pista parecia apenas aprofundar ainda mais o mistério. E então, o silêncio. Por 3 dias, ninguém soube do paradeiro de Miguel e Manuel. O morro, coberto por uma vegetação densa e muitas vezes por uma neblina misteriosa, guardava seu segredo. Até que o jovem caçador de pássaros tropeçou na cena. Os corpos estavam ali, perfeitamente alinhados, como se tivessem se deitado para um ritual. A polícia chegou e a perícia começou seu trabalho. O laudo da autópsia foi inconclusivo. Nenhuma causa da morte pôde ser determinada. Não havia veneno nos corpos, nenhum sinal de violência física. Era como se eles simplesmente tivessem desligado. A ausência de respostas concretas abriu espaço para todo tipo de especulação. O que poderia matar 2 homens saudáveis sem deixar um único vestígio? O elemento mais icônico e bizarro dessa história são, sem dúvida, as máscaras. Feitas de chumbo, de forma artesanal, elas pareciam ter sido cortadas de uma folha do metal e moldadas para se encaixar sobre os olhos. Para que serviriam? O chumbo é conhecido por sua capacidade de bloquear radiação. Será que eles esperavam testemunhar um evento que emitiria algum tipo de energia perigosa? Talvez uma explosão, um fenômeno sobrenatural ou o pouso de uma nave alienígena? As máscaras não eram equipamentos profissionais, eram rústicas, quase primitivas. Elas não protegiam todo o rosto, apenas a área dos olhos. Essa peça se tornou o símbolo do caso, um objeto que representa o quão longe a busca pelo desconhecido pode levar alguém. Como se o cenário já não fosse estranho o suficiente, a polícia encontrou um bilhete no bolso de um dos homens.
Escrito à mão, com uma caligrafia apressada, ele continha uma série de instruções enigmáticas. O bilhete dizia: 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Cada frase é um enigma. Que local era esse? Que cápsulas eles deveriam ingerir? A autópsia não encontrou resíduos de nenhuma substância conhecida, mas os exames da época eram limitados. E o mais intrigante: proteger metais, aguardar sinal máscara. O que isso significa? Sinal de quem? Sinal para quê? Esse bilhete é a peça central do quebra-cabeça. Ele prova que eles não estavam ali por acaso. Havia um plano, um cronograma, um procedimento a ser seguido. Eles estavam em uma missão. A investigação oficial se viu em um beco sem saída. A polícia interrogou familiares, amigos e membros do grupo espiritualista de Miguel e Manuel. Surgiram histórias sobre experimentos anteriores, tentativas de contato com o além e a crença fervorosa em vida extraterrestre. Um amigo do grupo chegou a relatar um episódio ocorrido anos antes, em que uma explosão durante um desses experimentos na praia de Atafona quase feriu os participantes. A imprensa mergulhou de cabeça no caso. As teorias se multiplicaram. Teria sido um suicídio ritualístico? Um assassinato perfeito cometido por uma terceira pessoa que os enganou? Ou eles realmente fizeram contato com algo e esse algo os matou? Seriam eles espiões? Ou vítimas de um experimento científico que deu terrivelmente errado? A falta de provas concretas permitiu que todas as teorias, das mais lógicas às mais fantásticas, parecessem igualmente possíveis. Com o passar dos anos e a ausência de novas pistas, o interesse da mídia e do público diminuiu. O caso das máscaras de chumbo começou a virar uma lenda urbana, uma história contada para assustar e intrigar. Os arquivos policiais foram se acumulando e o mistério foi sendo coberto pela poeira do tempo. A polícia nunca fechou o caso oficialmente, mas ele foi, na prática, abandonado. As famílias de Miguel e Manuel ficaram sem respostas, presas em um limbo de dor e incerteza. Para o resto do Brasil, a história se tornou um lembrete sombrio de que, às vezes, a realidade pode ser muito mais estranha que a ficção. O esquecimento foi, talvez, a última tragédia desse caso. O que nos resta hoje é a reflexão. Miguel e Manuel não eram loucos. Eram homens em busca de algo maior, algo que transcendesse a realidade que conheciam. Eles seguiram um plano com uma fé inabalável. Acreditavam que no topo daquele morro, usando aquelas máscaras, eles testemunhariam algo extraordinário. Talvez eles estivessem esperando um portal se abrir, uma luz no céu, um sinal. Mas qual era o plano final? Nunca saberemos. A verdade morreu com eles naquela colina em Niterói. O que fica é a imagem poderosa de dois homens de terno, deitados sob o céu, com os olhos cobertos por chumbo, esperando por um sinal que talvez nunca tenha chegado, ou que chegou de uma forma que ninguém poderia prever. Até hoje, o caso das máscaras de chumbo continua sem explicação. Ele nos fascina e assombra porque toca em medos e curiosidades profundas. O medo do desconhecido e a curiosidade sobre o que existe além da nossa compreensão. O que você acha que aconteceu no Morro do Vintém? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.